É isso aí, galerinha. Henrique aqui da família Sublimática. Esse vídeo é a continuação, onde a gente vai testar o painel aqui da nossa prensa Elite da Live, né? Prensa by Craft Express Live Sub Elite. Essa lindeza aqui que a gente viu no vídeo anterior. Então dessa vez a gente vai testar, vai conhecer o painel dela aqui, tá? Ver se é fácil, ver se é difícil, entender como funcionam as configurações nesse modelo de prensa, tá? Então eu vou seguir até aqui o manual, vou ligar a prensa, vocês vão ver o visor dela aqui, é bem legível, tá? Uma coisa que me surpreendeu bastante é que os números são bem grandes, bem fáceis, né, para você ler, para você identificar as coisas aqui. E seguindo o manual, achei super interessante também, importante a gente ler o manual, né? A gente tem um péssimo hábito de comprar equipamentos e não ler e não seguir o manual. O manual ele serve como referência para a gente poder operar com o equipamento, né? É importantíssimo você ter essa referência, você ter essa base, para depois fazer os seus testes e ver como vai funcionar o equipamento para você, tá? Da mesma forma que eu considero particularmente fundamental o manual, eu considero fundamental também você fazer testes com o equipamento, tá? O manual, nenhum manual de qualquer equipamento é 100% completo. Você sempre vai ter alguma coisa para descobrir, algum macete, alguma dica, né? Então isso, você só vai ter isso com a experiência, tá? Então, seguindo aqui o manual, ele explica logo o nome das peças, né? Bem interessante, então é importante para você conhecer. Se der problema em algum equipamento seu, você vai conhecer o nome de cada peça para poder resolver aquele problema diretamente. E por curiosidade também, né? Então tem aqui a alavanca de pressão, né? Painel de controle digital, o ajuste da pressão, que é esse parafuso aqui do fundo dela, né? Que você regula para um lado e para o outro para poder apertar ou afrouxar a pressão na sua caneca, nos seus produtos cilíndricos, na verdade, né? Tem também a resistência de silicone, que é essa parte aqui de dentro, a parte que esquenta, né? É uma manta de silicone com a resistência dela aqui acoplada também, então eles chamam de resistência de silicone, tá? Botão liga-desliga aqui também, né? Então esses são os itens que estão descritos aqui no manual, tá? Então aqui logo no painel, deixa eu puxar a prensa para cá, que eu vou acompanhar com vocês. Logo no painel, na parte superior, a gente tem ali o tempo, né? 200 segundos. Ela já veio pré-configurada assim, tá? Com 200 segundos. Lá embaixo tem o 180 e o Celsius, né? Graus Celsius. Ela já veio configurada por padrão como Celsius, tá? E olha que impressionante. Ela rapidinho já chegou aqui em 185 graus, né? O que já é uma temperatura para a gente poder produzir canecas. Então ela chegou em 185, 190 graus aqui, só nesse tempo que a gente está conversando aqui no começo do vídeo. E ó, esse primeiro apito que ela dá para mim é quando ela chega na temperatura que está pré-configurada, tá? Então ela provavelmente está configurada aqui, veio configurada de fábrica por 190 graus. E aí ela começa a disparar um apito sonoro, me informando que eu posso começar a trabalhar, tá? Então em cima, bem simples, né? Segundos, embaixo os graus dela. Lá embaixo tem um contador bem interessante também, tem um counter, né? E tá 00. É a quantidade de uso que você fez da prensa, tá? Quantas canecas você fez com aquela prensa. Ela guarda isso aqui na memória. Tem como você resetar, também seguindo aqui pelo manual, mas é interessante para você saber qual foi o uso que você teve desse equipamento, né? Para de repente deu problema numa resistência, você vai saber quantas canecas exatamente você conseguiu produzir até a resistência dela parar. Lembrando que resistência de prensa cilíndrica, de qualquer prensa cilíndrica, com o tempo vai dar problema, tá? Tem resistência que dura 1 ano, tem resistência que dura 2 anos, tem resistência que dura 3 anos. Então depende um pouquinho também do seu uso. Por isso que é importante você saber usar, você seguir o manual para não ter problema com a resistência, para saber utilizar o seu equipamento, tá? Então essas são as informações. Aqui do lado direito, ó, a gente tem aqui o primeiro botãozinho, é uma engrenagem. O painel é bem sensível, eu fiz alguns testes com ela antes. Então quando você só clica aqui, ó, encostou o dedo, ela já vai para minhas configurações. Então tá piscando, é a configuração da temperatura, tá? Apertei de novo na engrenagem, foi para a configuração do tempo, tá? Ela tá apitando, informando que tá na temperatura que eu pré-configurei, que veio na verdade pré-configurada de fábrica
para começar a trabalhar, tá? Então toda vez que ela apitar é porque ela está te acusando que pode começar a trabalhar. Então apertei a engrenagem de novo, acabou. Basicamente são duas configurações que você vai fazer no equipamento: tempo e temperatura. A pressão é aqui atrás no parafuso, né? Tem outras coisas que acontecem aqui no visor. Tem esse símbolozinho aqui do lado. Deixa eu desligar ela para ele aparecer para vocês de novo. Tem um símbolozinho do lado, são duas barrinhas na horizontal e tipo um foguinho, assim, um onduladozinho na vertical. Ele significa, deixa eu ver se ele vai aparecer para mim aqui agora. Bem aqui no cantinho, aqui ó. Ele significa que a prensa está esquentando, tá? Que a resistência está esquentando, está chegando na temperatura que eu configurei, tá? Então, esse símbolozinho piscando significa que a prensa está esquentando até chegar na temperatura que eu quis, que eu escolhi. Detalhe, aqui embaixo ó, é o play e o stop, né? Chegou na temperatura que eu configurei, então ó, vou apertar aqui embaixo o play e ele vai dar o start no meu contador pelo tempo que eu configurei. Bem simples, né? Quero parar, chegou no final, aperto de novo aqui para ele zerar o contador, tá? Então, na primeira, você vai escolher a configuração, se você vai alterar a temperatura ou se você vai alterar o tempo. Nesses dois de baixo, mais e menos, você vai regular aqui, tá? É menos, você vai apertando, você quer mais, você vai apertando. Acho que se segurar também ele vai, vamos testar. Vai também mais rápido, ó. Bem legal, né? O touch é importante por isso. Então, ó, mantive ali. A mesma coisa na temperatura. Quero aumentar? Aperto aqui. Não está na configuração. Agora, peraí. Agora tá. Quero aumentar? Aperto aqui. Quero diminuir? Aperto no menos, tá? Mesma coisa. E lá embaixo é o play e o stop. Começar e parar, tá? A sua produção. O que mais? Deixa eu seguir aqui o manual. Tem uma coisa também interessante nessa prensa, que ela por padrão, pelo menos nessa aqui, ela veio com grau Celsius, né? A gente está no Brasil, a gente utiliza essa medida de temperatura, o Celsius, né? Em outros países utilizam Fahrenheit, né? Então tem prensas, tem gente que compra prensa aí de fora e fica nessa dúvida. Caramba, minha prensa veio Fahrenheit. Na conversão é uma diferença muito grande. Tipo, 190 graus Celsius é 300 e tanto Fahrenheit. É uma discrepância muito grande. Não sei se é exatamente esses valores, mas eu sei que é uma diferença muito grande. Tem que dar uma pesquisada para você ver exatamente qual é o padrão, né, entre um e o outro, para você fazer a conta e conseguir fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit, se você tiver curiosidade. Mas para você saber, o que é importante? Você consegue alterar de Celsius para Fahrenheit também, tá? E isso tem aqui no manual dela, achei super bacana. Aperta a engrenagemzinha e aperta junto o mais e o menos e segura. E aí ela muda aqui o Fzinho, ó. Foi para Fahrenheit, tá? Então você consegue alterar de Celsius para Fahrenheit facilmente, tá? Eu me surpreendi muito com o touch dela aqui. É muito sensível, sabe? Você apertou um pouquinho, ele já configurou e já está tudo pronto. O que mais? Deixa eu ler aqui um pouquinho do manual para ver se tem mais alguma informação importante para passar para vocês. É a tecla de parâmetros, essa aqui de cima. Essa aqui é para começar, a de baixo play e o stop, está explicando aqui também no manual, tá? Tem aqui também um processo para você produzir as canecas, tá? Eles tiveram esse cuidado de ensinar o passo a passo para a produção de canecas também no manual. Então, bem interessante. Tem umas informações aqui que eu achei super bacana. Aqui. Tem informações de segurança falando para você não tocar na resistência sem uma luva térmica, né? Porque fica bem quente, né? É perigoso. Aqui tem uma informação também de uso, ó. O recomendado por eles é você utilizar a prensa por 1h30, tá? Consecutiva. Então tá produzindo caneca, durante 1h30 produz aí suas canecas. Depois eles recomendam que você pare por 20 minutos. Então para por 20 minutos, depois volta por mais 1h30, tá? Essas recomendações geralmente são dadas para poder aumentar a durabilidade da resistência do seu equipamento, tá? Resistência que nem resistência de chuveiro. Um dia vai dar problema, sabe? Tem umas que duram muito e tem umas que não duram muito. Então é meio que um pouco de loteria para todo o equipamento. Então
você utilizando o equipamento da forma correta, você vai aumentar a vida útil dele, tá? Aqui no final também eles têm uma tabela de recomendação também para esse equipamento, de tempo e temperatura para alguns produtos, tá? Tem para cerâmica e vidro, aqui eles recomendam a temperatura de 180 graus, tá? Por 280 segundos para cerâmica e vidro. Então a recomendação deles aqui é 280 segundos para esse equipamento e a 180 graus, tá? Tem prensas que são diferentes, então esse equipamento, a Live recomenda esse padrão. E aqui tem outros produtos também que você pode fazer, e ele recomendando também tempo e temperatura. E tem uma informação bem bacana que ele dá aqui embaixo, que é a seguinte: ele diz que os parâmetros acima são apenas para esse modelo, tá? Então quando for outro modelo de prensa da Live, são outros parâmetros. Isso eu achei super interessante, porque realmente é isso, né? As prensas, elas mudam. O que você produz com uma velocidade numa prensa dessa, quando você muda, principalmente de fabricante, você muda o tempo que você produz o produto. Então, isso é curioso, você tem que fazer alguns testes para você identificar a produtividade real do seu equipamento, tá? E outra informação importantíssima também que eu achei super legal a Live colocar, foi a de que os parâmetros são apenas para referência, tá? Então ela deixa claro aqui que esses parâmetros são apenas para referência. O que ela diz aqui para você, 180 graus, né, Celsius, por 280 segundos para fazer caneca de cerâmica, está dizendo que isso é uma referência. E a gente que ensina, a gente que está no ramo do ensino de produtos personalizados, sabe muito bem que é uma referência mesmo. Você tem obrigação de testar o seu equipamento. E referência é seu ponto de partida, né? Quando você for fazer uma arte simples, deixa eu ver se eu tenho aqui, uma arte mais simples, que não tem muita cor, que as cores não vêm muito até a borda, você vai ter um tempo, você vai demorar um X de tempo para poder fazer, porque não vai precisar de muita temperatura por muito tempo para você executar. Agora já se você pegar uma caneca mais chapada, com cores mais chapadas, a exemplo dessa aqui, ó. Você tem um preto que vem até a borda da caneca, que é a região que demora mais para esquentar. Então você naturalmente vai ter que deixar um tempo a mais a sua caneca na prensa, tá? Então por isso que é importante essa informação de que o padrão de tempo e temperatura que eles te dão aqui é apenas uma referência, tá? Então, num próximo vídeo, a gente vai fazer diversos testes com esse equipamento para poder ver a produtividade baseado no que eles falaram. Vamos fazer outros testes também de acordo com o que a gente achar assim, que é interessante fazer. A gente tem que ser um pouco cientista maluco para poder descobrir a produtividade dessa lindeza aqui. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Tá querendo aprender a ganhar dinheiro com canecas personalizadas? Eu preciso te contar que a família Sublimática tem um curso chamado MNCP, Meu Negócio de Canecas Personalizadas. Um treinamento onde você vai aprender a produzir diversos tipos de canecas, tá? Com total segurança. Você também vai aprender a criar artes do absoluto zero, mesmo que você não saiba criar nada, tá? Então, na verdade, você vai aprender a criar artes incríveis assim, em menos de 5 minutos. Incrível, não é mesmo? Além disso, você vai aprender também a divulgar e vender os seus produtos na internet. Para saber mais sobre o nosso curso, clique no link que eu vou deixar aqui embaixo, que vai ficar na descrição desse vídeo.